Bom dia, gente! Hoje é o 22º dia e a temática de hoje é Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. A passagem está em João 11. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Aí eu queria só fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Aqui fala que Lázaro era um amigo querido de Jesus. Então a gente vê que era uma pessoa muito próxima, né? Então ele era bom, ele andava em retidão no caminho de Deus. E aí fala que ele estava doente, né? E aí, por que uma pessoa assim tão próxima do Filho de Deus vai estar doente? Vai passar por algo que pode vir tirar a sua vida. Mas ele estava sendo usado para que através daquela doença, Deus fosse glorificado. E aí, continuando. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disse eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrermos com o Mestre. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham ido visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedirá a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam em casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram através dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou um cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Aí eu queria fazer uma pausa novamente. Aqui a gente vê a reação de Marta e a reação de Maria ao falar com Jesus. No início, Marta, ela também questiona, né? Se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas aí depois fala: Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedirá a ele. Então ela questionou a Jesus, né? Porque aquilo tinha acontecido com Lázaro. Mas ela creu que ele era o Deus impossível e que se fosse para ressuscitar, ele ressuscitava. Maria também questionou Jesus por que aquilo aconteceu, né? Por que ele teve que morrer e Jesus não fez nada. E ela só chorou. Então aqui
a gente vê duas pessoas diante da morte de alguém querido. É normal a gente questionar, né? Por que Deus permitiu que isso fosse acontecer, que aquela pessoa fosse morrer. E aqui a gente vê Maria, se contentou com aquela perda e chorou. E a gente vê Marta, né? Que ainda assim teve fé que Deus era um Deus impossível e que o irmão dela estava morto, mas aquilo não era uma causa perdida. Que o que Jesus pedisse, Deus concederia. E aí, seguindo. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. E aqui a Marta foi aquela que creu, né, que Deus podia fazer o impossível. E aqui, quando chega na hora, ela fala que ele já estava fedendo. O que Jesus queria abrir na pedra? Talvez a gente tenha, assim, uma convicção, né? Eu sei que Deus pode fazer tudo, que Ele é soberano, que Ele é todo poderoso. Mas quando a gente é confrontado, a gente vê qual a verdadeira convicção que a gente tem, né? Eu não vou dizer que ela foi hipócrita e nem foi verdadeira ao dizer que mesmo assim, o que Jesus pedisse, Deus faria. Porque uma coisa é o que a gente acredita, o que a gente pensa e tem em mente. E outra coisa é o que acontece na realidade, quando a gente é confrontado. Trazendo um pouco para a minha vida. Eu sempre tive contato, né, com a palavra de Deus. Eu cresci ouvindo as histórias bíblicas, sabendo de tudo. E aí, né, eu já até falei pra vocês, depois que meu pai morreu, eu tive que trancar a faculdade. Foi algo bem difícil pra mim, né, ter que voltar a estudar sem nenhuma perspectiva de aprovação. E aí eu sabia, assim, que se Deus quisesse, eu podia ser aprovado numa pública, ou ia dar um jeito de eu entrar numa particular de novo, né, e conseguir cursar tudo. Mas chegou um ponto que eu tava tão aflita que eu achava que só mesmo o dinheiro ia resolver. Claro que eu não deixei de acreditar no poder de Deus, mas é aquela coisa, a gente chega num ponto que a gente pensa que já não tem mais saída, sabe? Foi o que aconteceu com ela, né? Ela tava, assim, crendo que Jesus podia ressuscitar o irmão dela. Mas na hora da aflição, naquela confrontação final, que ele pediu pra abrir a cova, ela disse que não tinha mais o que fazer, né? Que ele já tava cheirando mal. E aí, continuando. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, tudo que eu li e as coisas que eu falei aqui. E aí eu vou deixar na legenda qual é a passagem do tema de hoje, vocês podem ler com calma depois.